Eu tenho certeza que pelo menos uma vez você já chegou no final do mês ali para pagar sua fatura e se perguntou para onde que foi tanto dinheiro. Teve aquela sensação que parece que seu cartão foi clonado, né? E a ideia do que eu tenho com esse vídeo de hoje é justamente te ajudar a montar um orçamento pessoal para que você não tenha mais essa sensação. Você saber para onde está indo cada um dos seus gastos, sejam eles esses gastos maiores que você tem, como aluguel, esses gastos fixos, e os seus gastos também de prazeres, compras que você queira fazer, mas que precisam estar planejados para que você não tenha essa surpresa no final do mês, tá? Então vamos lá, iniciando. O que eu queria trazer de conceito principal aqui para esse vídeo como um todo é que cada um dos gastos não tem problema que você os faça, porém que ele esteja dentro do planejamento, né? Então muitas vezes você vai ver o quanto que você gastou de Uber ali no final do mês e você vê, poxa, R$ 800, poxa, não é possível que eu gastei tanto, e você vai ver foram várias corridas pequenininhas, né? Então a ideia disso é que esse gasto esteja planejado e que você possa até, tendo esse planejamento, tomar decisões melhores. Então, eventualmente, você vai falar, poxa, não faz sentido eu pegar um Uber para ir daqui até ali, sendo que eu posso ir andando. Então, algumas decisões melhores, você vai chegar nessa conclusão justamente por ter feito um planejamento antes, tá? E aí, o que a gente precisa, antes de tudo, explicar é o que são os principais gastos. Então, quais são os seus gastos fixos, quais são os seus gastos variáveis e quais são os gastos supérfluos. Então, é importante que a gente coloque todos os gastos dentro dessas três caixinhas para que fique mais fácil de classificar e encaixar eles dentro do seu planejamento. Então, gastos fixos, como poxa, o próprio nome já diz, são todos esses gastos que você tem todo mês e eles não oscilam tanto de acordo com o avanço do mês, né? Então, o seu aluguel, ele é sempre o mesmo, né? Ele não vai variar de um mês para o outro. O quanto você paga de faculdade, escola do seu filho, vai ser sempre o mesmo. Você vai ter ali material escolar, alguma coisa do tipo, mas o mensal vai ser sempre o mesmo. O quanto você paga de mensalidade na academia, também. Então, tudo que você paga todos os meses e que não varia tanto são classificados como gastos fixos. Aqui tem um ponto importante. Esses gastos, eles são mais difíceis de você mexer em alguma coisa, então você não vai conseguir ficar renegociando seu aluguel toda hora. Mas quando você consegue fazer alguma movimentação dentro desses gastos fixos, normalmente é aqui que tem mais impacto no seu orçamento. Então, por que eu digo isso? Eventualmente você está morando em um apartamento e você vê que você encontra um apartamento melhor do que esse por um preço abaixo, ou de mesma qualidade, só que pagando menos. É uma movimentação maior que você precisa fazer, só que o impacto financeiro dela também é maior. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu mudei aqui para o bairro que eu moro atualmente, eu morava em um apartamento de 35 metros quadrados, era um apartamento bem pequeno, porque ele ficava muito perto do meu trabalho, então para mim compensava, só que eu pagava quase R$ 5.000 por mês, considerando aluguel e condomínio. Eu encontrei, depois de 1 ano e meio, um apartamento de 70 metros quadrados, ou seja, o dobro desse, pagando R$ 4.000 por mês. Então percebe que eu economizei R$ 1.000, é um impacto muito grande, com mais qualidade de vida. Então não é sempre que você vai conseguir fazer esse tipo de movimentação, mas quando você faz, ela é a que mais tem impacto no seu orçamento no final do mês, tá? Os gastos variáveis. Esses gastos, também como o próprio nome diz, eles vão mudar de acordo com os meses, mas aqui você tem mais possibilidade de mudar. Esses gastos variáveis, muitas vezes, eles falam do seu padrão de vida. Então eu coloquei aqui o exemplo do supermercado, justamente porque eu acho que ele exemplifica muito bem essa questão do padrão de vida. Você pode fazer compra em um mercado atacadista, por exemplo, que o preço vai ser mais baixo, ou você pode fazer compra em um mercado mais premium, então, por exemplo, um Saint Marché, alguma coisa do tipo. Você vai ter
praticamente os mesmos produtos, eventualmente você vai ter um produto importado em alguma coisa do tipo, mas o que vai variar é esse preço que você está optando por ter uma qualidade maior ou uma gama de produtos maior, mas isso diz um pouco do seu padrão de vida, né? O quanto você gasta de transporte também, você pode ir de ônibus ou algum transporte público, bicicleta, a pé, ou você pode ir de carro. E isso vai dizer o quanto você vai gastar no mês. Essas suas escolhas que você pode fazer no mês vão ditar o que são esses seus gastos variáveis, tá? Então aqui reflete muito o seu padrão de vida, mas você consegue ter uma maleabilidade maior de mudar esses seus padrões e, consequentemente, economizar mais ou menos. Lembrando que não tem problema você gastar mais, mas tenha consciência, né, de que você está fazendo uma escolha. Tem como ter um estilo de vida mais barato e você está optando por ter um mais caro em troca de alguma coisa, um conforto, alguma exclusividade, alguma coisa do tipo, tá? E aqui os gastos que são supérfluos, né? Então esses são os mais fáceis de todos de cortar. Lembrando que também não é errado você ter esses gastos, né? Porque a gente trabalha para isso, para poder comprar o que a gente quer e etc. Mas são aqueles que, se você tirar, você vive muito bem sem, né? Você não tem uma grande perda de qualidade de vida tirando esses gastos. Então são eles, esses gastos com streaming, com delivery, compras ali na internet, no Mercado Livre, Amazon, etc. Alguma coisa que não está tão planejada, digamos assim, não está dentro desse seu orçamento. Aqui é onde você mais consegue ter maleabilidade de tirar esses custos, né? Lembrando que você não precisa ser tão agressivo, mas aqui é onde você vai poder fazer a maior parte dos cortes sem perder qualidade de vida. E aqui, só lembrando, né, o ponto é você não precisa parar de gastar, mas você precisa ter isso quantificado, saber para onde que está indo. E qual que é o problema, né, de você não ter isso planejado? Então você não sabe, assim como no vídeo de metas a gente comentou, você não sabe se você está adiantado ou atrasado com relação a algum objetivo seu, você não tem esse controle financeiro que pode te dar até uma sensação de ansiedade, né? Então, às vezes você está fazendo uma compra que não vai impactar tanto no seu orçamento, mas por você não estar organizado, você não sabe o real impacto. E isso pode te trazer esse sentimento de ansiedade. E um ponto que eu acho que é um dos principais, que é você fazer cortes errados. Então, o que são esses cortes errados? Eu gosto muito desse exemplo do cafezinho, né? Muitas vezes você tem esses gastos, como o exemplo do cafezinho, que eles te trazem um conforto, eles te trazem uma qualidade de vida que você gosta, que você não quer abrir mão, e às vezes você vai tentar cortar esse gasto para economizar. Só que, eventualmente, tem um gasto maior que você está deixando de passar, que teria muito mais impacto financeiro e que não ia atrapalhar tanto a sua qualidade de vida. Então, o principal do orçamento, de ter o seu orçamento bem organizado, é fazer esses cortes inteligentes. Não cortar o que de fato vai trazer um impacto positivo na sua qualidade de vida, e sim o que você não está usando e que você vai optar por usar esse recurso de alguma outra forma, tá? E aí, mostrando quais são os passos, de fato, para que você monte o seu orçamento, para que você tenha em mente o que você precisa todos os meses ali e o quanto você pode gastar. Então, primeiro você vai pegar o quanto você ganha. Se você for autônomo, você pega uma média ali dos últimos 3 meses, só para que tenha uma comparação. Os gastos fixos, que foram esses que a gente já explicou, né, que você não consegue negociar com tanta frequência, mas que tem todo mês. Os gastos variáveis, que são esses de compras, etc., que dizem um pouquinho do seu padrão de vida, e os supérfluos. Lembrando, aqui é importante, pessoal, não deixe de colocar o supérfluo. Muitas vezes a gente tenta fazer o orçamento mais apertado possível, só que isso faz com que ele seja mais difícil de você seguir, né? E o nome do jogo aqui pra gente é constância. Não adianta você tentar fazer uma coisa que você não vai conseguir seguir. Então planeja aqui, coloca, sei lá, 400, 500 reais para esses gastos supérfluos, para que você tenha um conforto também e, consequentemente, essa sua adesão te faça seguir por mais tempo nesse planejamento, tá? E depois desses pontos você vai ver o quanto você de fato pode gastar ou se está faltando dinheiro. E aí você precisa voltar nesses itens anteriores e ver da onde que você precisa cortar, né, ajustar,
para que encaixe e você consiga pelo menos fechar no 0 a 0, né? Um ponto importante, muitas vezes a gente acha que esse orçamento é alguma coisa fixa, mas ele não é. Então, muitas vezes, quando você vai sentar para fazer esse orçamento, você vai fazer uma estimativa errada. Então, você vai colocar que você precisa, por mês, de R$ 300 para o mercado. Só que você vai ver que, na verdade, você precisa de 500. Então, é importante que você sempre esteja revendo o quanto esse seu orçamento faz sentido para a sua realidade e revisando. Então, altera ali, poxa, essa categoria eu posso gastar um pouco mais, essa daqui eu não preciso de tanto. Vá ajustando para que ele, de fato, reflita a sua necessidade. E dentro do aplicativo da Finguide você consegue ver esse histórico também, né? Então olhar ali, poxa, mês passado, quanto que eu gastei de mercado? Você vai ter o histórico bonitinho para trazer esse número o mais real possível. Aqui uma referência que eu acho bem interessante, um método que bastante gente conhece, que é o método 50-30-20, em que basicamente uma referência para você saber se está saudável o seu orçamento. 50% dos seus valores totais tem que ir para necessidades, que no caso são os gastos fixos, né? Então esses valores maiores ali, o que você precisa para continuar vivendo, digamos assim, 30% para desejos, então aqui vai ser as coisas que vai te trazer qualidade de vida, lazer, etc. E 20% para investimentos. Então, seja objetivos, você pode também organizar isso daqui para fazer sentido com dívidas, caso você as tenha. Isso daqui é uma métrica, tá, pessoal? Então, dependendo do seu estilo de vida e do momento que você está vivendo, não vai encaixar nesse 50, 30, 20. Mas é um guia para você ver, poxa, eventualmente essa sua categoria de qualidade de vida está em 50%. Opa, sei que está bem acima do que é comum. Então é só para que você tenha uma pequena referência para saber se hoje você está de acordo ou não com a média, digamos assim, e conseguir se ajustar para que faça sentido no seu mês, tá? Outro ponto importante, não adianta nada você fazer isso uma vez e nunca mais olhar, né? Então, a ideia é que você faça de uma forma que você consiga acompanhar durante o mês e saber essa velocidade, se você está gastando mais ou está gastando menos, né? Então, por isso que dentro do app da Finguide, a gente tem o gasto diário ideal, que basicamente ele pega o quê? Quanto é o seu orçamento, que é o seu objetivo, né, que você cadastrou ali no app, ele desconta o quanto você já gastou no mês, e essa diferença ele divide pelo número de dias para te falar, olha, você pode gastar R$ 60 hoje e ainda está dentro do seu orçamento. Então acho que esse é o principal ponto para que você tenha adesão, para que você saiba se você está à frente ou atrás ali do seu orçamento e que vai bater o seu objetivo. E aqui, só mostrando, né, uma visualização dentro do aplicativo, como que fica categorizado certinho. Lembrando, você não precisa fazer isso só dentro da Finguide. Se você conseguir fazer via Excel, anotando num papel de pão que seja, o importante é que você tenha adesão e que você consiga fazer todos os meses, tá, pessoal? Então, de qualquer forma, fica o convite, se você quiser utilizar dentro do aplicativo da Finguide, mas qualquer comentário que você tenha, qualquer dúvida, enfim, a gente fica totalmente à disposição e espero vocês no próximo vídeo, pessoal.